Deus com todo o nosso coração, pois ouvindo a palavra através do pastor Nagir falando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe nessa tarde em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, senhor presidente? Amém? Orar não quer demais? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Enquanto isso, nossos banda pastoral aqui, ó, que bênção, já está se preparando. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. E como foi dito pelo nosso presidente, é um privilégio, Senhor. Não temos impedimentos legais, constitucionais, Senhor, políticos para estarmos aqui. Talvez não podemos estar por questões pessoais, profissionais, logísticas, mas é um privilégio estarmos juntos aqui em comunhão. Um privilégio ver cada um dos meus irmãos aqui, alguns de tão longe, mas que priorizam esse momento. Senhor, quão importante é, e sabemos que só temos esse privilégio pelo Senhor. Só o Senhor que nos dá essa oportunidade, o Senhor que nos sustenta neste corpo, nessa unidade, nessa fraternidade, nesse espírito cooperativo. Senhor, ajuda-nos, guia-nos sempre. Queremos dedicar esse momento ao Senhor. Os louvores que vamos entoar aqui, que o Senhor receba através do Teu Filho, e que assim seja aceitável ao Senhor, e fale conosco através da Sua palavra, ministrando aos nossos corações, que essa palavra seja como a semente em solo fértil, produzindo os frutos que assim foram designados para a glória do Seu nome. Amém. Amém, amém. Bom estarmos aqui nessa casa, bom estarmos juntos mais uma vez. E eu peço a você, cumprimente quem está atrás de você, cumprimente quem está na frente, diga que bom que você está aqui nessa tarde, que bom te ver novamente. O salmista vai dizer em Salmo 23 que a bondade do Senhor nos acompanha dia após dia, e é bom estarmos na presença dEle. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare nessa tarde: és fiel. Vamos lá? És fiel. Amém. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Pois nós sabemos, eu sei que és meu Pai, e que amigo és, vivo na bondade de Deus. Pois Ele é. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Sim, em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Obrigado, Deus. Em todo tempo tu és. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Pois nós confiamos. Eu confio em ti. Creio que tu és. Creio que creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor.
Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és. Creio que tu para mim. Creio que tu és a... Obrigado, Senhor. Nós cremos no teu poder, ó Pai. Nós cremos que tu és a cura. Nada é impossível. Declare que nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Nada é impossível para mim. Nada é impossível. Colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há nós cremos nesse Deus que cura e nós somos gratos por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós vemos o testemunho do nosso irmão Júnior, que Deus tem operado milagres na vida dele. E quantos de nós passamos por situações, amados pastores, às vezes é uma enfermidade física, às vezes é uma enfermidade espiritual, é opressão, que o inimigo vem para tentar nos desanimar daquilo que o Senhor colocou como propósito, como chamado na nossa vida pastoral. E por isso nós temos que declarar: eu creio, Senhor. Eu creio que apesar de toda e qualquer circunstância que podemos viver na vida ministerial, no contexto da nossa igreja, no contexto da nossa família, no contexto do nosso trabalho, que nada é impossível para o nosso Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força dia após dia para continuar essa caminhada até que Ele venha. E tudo isso não é para a nossa honra, não é por aquilo que sabemos, não é pelo nosso diploma, não é por quantos cursos fizemos, mas que tudo isso seja para a honra e a glória dEle. E é Ele que merece a nossa salva de palmas nessa tarde. Deus abençoe. Irmãos, fui encarregado de apresentar o orador dessa tarde. 1998, eu, seminarista, fui convidado para dar um seminário de batalha espiritual em Ribeirão Preto. E aí,
teve um churrasco e foi me apresentado o Papa da cidade de Ribeirão, pastor Nagir de Freitas Antunes. A minha emoção foi, até agora, irmãos, ó, mesmo tremor, 25 anos depois. Mas aí a gente fez uma amizade muito grande, né, querido? Ele me convidou para pregar na igreja dele, e isso para mim foi uma experiência muito especial. Seminarista, né? Você quer pregar numa igreja, né? Então aquilo foi bacana, e a gente é amigo até agora, né? E para mim é uma honra poder apresentá-lo. Nós vivemos tempos assim de muita eloquência humana, né? Hoje à tarde, você e eu veremos a diferença entre profundidade bíblica e eloquência humana. Pastor Nagir, por gentileza. Vamos orar por ele, gente? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos aqui, com nossos companheiros de luta, de jornada, de caminhada cristã. E nós pedimos agora que a voz do profeta seja escutada em nossos corações. Espírito Santo, usa o teu servo para nos consolar, para nos ensinar em tudo aquilo que o Senhor quiser. E que o nome de Jesus seja glorificado através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Depois de uma apresentação dessa aí do Silvestre, só a graça de Deus mesmo, né, irmãos? O Silvestre realmente é um grande amigo, entre muitos amigos. Aliás, uma das coisas que Deus me privilegiou aqui no estado de São Paulo foi construir amizades. Então eu tenho muitos amigos aqui e eu louvo a Deus por essa amizade. E essa amizade é fundamental, né? O Silvestre foi um desses amigos que, um dos momentos em que mais precisei na minha vida, foi alguém que se colocou à disposição de caminhar comigo, né, de estar com ele. Estive com ele na igreja, e eu tenho uma gratidão, né? Tenho o Nelson aqui também, que foi outra pessoa, né, que também uma vez fez um convite para mim, ele se lembra disso ainda, né? E eu sou grato, entre várias pessoas que fazem parte da minha vida. E o Joel estava falando ali, Joel é um outro grande amigo, né? O Joel estava falando assim, olha, estou orando aqui para que Deus abençoe, que seja uma bênção extraordinária. Eu falei assim, ore para que Deus também tenha misericórdia dos ouvintes dessa tarde, né? Mas eu me sinto privilegiado, agradeço ao presidente pelo convite, pela diretoria, que me honrou, que acho que é uma grande honra ocupar esse lugar e falar para os meus colegas. Estar aqui com vocês nessa tarde é realmente para mim um privilégio, compartilhar com vocês a minha experiência, aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu já quero pedir desculpa ao pessoal, os irmãos do congresso, não vou poder ficar para a noite. Eu estou em semana de provas na faculdade, tive prova hoje, saí da faculdade correndo para cá e tenho prova amanhã e trabalhos para realizar, e final de semana é muito corrido para todos nós, né? Então eu estou nessa dinâmica aí. Então eu já quero pedir minhas desculpas aí pelo fato, gostaria de estar participando, mas não poder estar pelo fato de estar em provas na faculdade. Por falar em Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto tinha um jingle de um candidato que dizia assim, né? Quem não troca o certo pelo incerto, certamente vai votar no João Gilberto. João Gilberto foi prefeito lá da cidade de Ribeirão Preto, depois o filho dele foi sucessor dele. Eu tive a oportunidade de conhecer o filho dele, o Gilbertinho, e ele adquiriu AIDS,
E eu o acompanhei, porque eu tive acesso a ele, e eu estive com ele várias vezes, tive a oportunidade de falar do amor de Deus, de evangelizar e fazer um discipulado nesse período que ele estava acamado. E era aquele período muito complicado, né? Que a gente tinha que se vestir como um astronauta para entrar no quarto e tal. E eu pude pregar o evangelho para ele, ele se converteu e depois ele veio a falecer. Então eu guardei muito esse nome na minha memória, né? E eu estava essa semana, obrigado, só que está gelado. Essa semana eu estava assistindo o filme Conclave, não sei quem aqui assistiu, o filme Conclave, né? E me chamou a atenção, o final do filme, não vou dar aqui porque o importante é o final do filme. E eu estava conversando com o meu cabeleireiro lá, que, né, corto muitos anos cabelo com ele. Você assistiu o Conclave? E ele é católico, mas é aquele católico praticante. Eu disse assim, olha, até eu que não sou católico fiquei escandalizado, né? Até eu que não sou católico. Mas uma das coisas que me chamou a atenção naquele filme é o decano, que é candidato, um eventual candidato a papa, né? O decano é aquele que cuida de toda a formalidade ali do procedimento ali do conclave. E ele, então, alguns colegas que compartilhavam com a ideia de ele se tornar o Papa, ele fala assim, olha, eu não tenho condições, eu não posso ser Papa, né? Aí eu pergunto, mas por quê? Porque, por causa das minhas dúvidas, Então ele tinha alguma coisa que o incomodava em relação às dúvidas, ele não se achava digno, né? Quando eu penso em dúvidas, ou a gente pensa em dúvida, vem na nossa mente um personagem, que é Tomé. Tomé foi aquele que esteve com Jesus, ele não estava ali presente no momento em que Jesus se apresentou ali a alguns discípulos. Depois ele soube, os seus amigos falaram de Jesus para ele, mas ele disse assim, olha, eu não acredito, eu preciso de um fato concreto, eu preciso ver, eu preciso tocar, né? Então Tomé é aquele que precisava de um fato concreto, precisou disso. Apesar dos seus colegas compartilharem com ele de que Jesus havia estado ali, ele ainda tinha uma grande dúvida de que realmente Jesus havia ressuscitado. Eu até acho que uma das grandes questões da Igreja Católica Romana, que precisa de ídolos e precisa de imagens, talvez esteja no fato aí de olhar para Tomé, né, aquele que duvidou e precisava tocar, precisava de algo concreto ali e materializado para poder acreditar. Talvez seja por essa razão que muitos precisam ver para crer, né? Agora, outro personagem que me chama muita atenção, e eu quero compartilhar com vocês, é sobre Pedro. Pedro não era alguém que tinha dificuldade com os fatos, mas Pedro era alguém que tinha uma dúvida sobre si mesmo. Pedro havia se tornado inseguro sobre a sua vida, e quando a gente olha para o texto, a gente vê que Pedro, ele precisamente tinha dificuldade, talvez não entendesse a possibilidade daquilo que ele viria a ser algum tempo depois. Veremos que a aparição de Jesus após a ressurreição, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, diz assim, o Evangelho de João diz assim, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, Simão Pedro. Então Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Estavam reunidos ali no momento, talvez um contemplando o outro, e agora, o que nós vamos fazer? E daí?
Jesus disse para a gente esperar, mas talvez estivessem ansiosos. Aí Pedro teve uma ideia, né? Não, vamos pescar. E aí os seus discípulos disseram, nós também vamos com você. E foram com eles, né? Então subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam quem era ele. Então Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí eles disseram, nada. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente ali a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim a rede não se rompeu. Então Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam quem era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros aqui que me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus então disse, tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu, aquele discípulo, Jesus então respondeu para ele, se eu quiser que ele viva até que eu volte, quem é você que tem a ver com isso? Venha comigo. Bom, irmãos, a gente pode imaginar o contexto aqui. Pedro havia estado ali, Pedro havia participado de muitos momentos na vida de Jesus. Pedro havia declarado anteriormente para Jesus, no momento em que Jesus compartilhava sobre a sua morte, ele disse assim, olha, muitos de vocês me negarão, as minhas ovelhas serão dispersas. Aí Pedro diz assim, Senhor, qualquer um pode te negar, mas eu jamais te negarei. Sou capaz de morrer por você. Sou capaz de morrer. Essas foram algumas declarações de Pedro. E é nesse contexto que Jesus então se apresenta, nesse cenário, Jesus então se apresenta ali depois da Páscoa, depois da ressurreição, Jesus ali se apresenta para eles,
eles então estão ali reunidos, e Pedro está, antes de Jesus aparecer, Pedro está ali questionando, sem saber exatamente o que vai fazer. E aí o que vem na cabeça de Pedro? Bom, nós não temos muita certeza do que vai acontecer conosco, então eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. O que é que Pedro sabia fazer? Pedro era um pescador. Pedro foi criado nesse sistema. Pedro era respeitado como um grande profissional realizado nesta área. Ele sabia fazer muito bem isso. Então o que ele pensa? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Muitas vezes, quando nós temos algumas dúvidas na nossa mente em relação a algumas situações que acontecem na nossa vida, talvez venha algum pensamento assim: olha, eu acho que melhor eu entrar para outra área, é melhor eu voltar a fazer aquilo que eu fazia. Pedro tinha uma questão fundamental na sua mente, era o seu fracasso. Qual era o fracasso de Pedro? No momento crucial em que Jesus está ali sendo condenado, ele é identificado ali pelas pessoas, e 3 vezes ele nega Jesus. Quando ele é identificado, então, ele diz assim: não, eu não conheço, nunca ouvi falar, longe de mim. E Pedro esbravejou ali, e não, jamais, eu não sei quem é, absolutamente, não tenho a menor ideia. E aí Pedro se lembra da palavra de Jesus: olha, as minhas ovelhas serão dispersas. O pastor, né, pastor das ovelhas, vai dar a sua vida, e as minhas ovelhas serão dispersas. E aí Pedro se lembra daquilo que ele afirmou lá atrás: Senhor, eu jamais te negarei. Jamais, qualquer um pode te negar, mas eu não. Eu sou capaz de dar a minha vida. E agora Pedro passa por essa situação. E Pedro carrega isso com ele, esta ideia do fracasso. Quando Jesus passa por Pedro, o que nos chama a atenção é que o olhar de Jesus para Pedro não é um olhar de condenação, nem de julgamento, mas é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia. Por que Jesus olha para Pedro, mesmo no momento crucial, sabendo de tudo aquilo que Pedro havia falado anteriormente, lá atrás, tudo aquilo que ele havia declarado, esbravejado, né, com firmeza, dizendo do seu amor por Jesus, de que ele não o negaria, de que ele seria capaz de dar a vida. E agora ele olha para Pedro, e ele olha com um olhar de misericórdia, porque ele não olha para aquele sentimento que vai tomar conta do coração de Pedro. Ele sabia que aquilo iria atormentar Pedro por muito tempo, mas ele olha com graça e com misericórdia, porque é assim que Jesus olha para cada um de nós. Independentemente, todos nós podemos ter os nossos momentos de negação. Você pode negar Jesus em várias áreas da sua vida, você pode ter o seu fracasso ministerial, pode ser o seu fracasso em várias áreas da sua vida, mas é muito importante, não é como você se olha, porque quando você se olha, e você olha para o seu fracasso, olha para a sua condição, você se acha incapaz, e às vezes, como Pedro, carrega um sentimento de culpa. Eu digo que as igrejas neopentecostais têm 2 pilares que elas trabalham muito, que é o sentimento de culpa e medo. Porque a culpa e o medo é uma forma de controlar as pessoas. É muito fácil você controlar as pessoas quando você trabalha com esses 2 sentimentos, a culpa e o medo. Pedro, então, carregava esse sentimento no seu coração de fracasso. E agora, Pedro, então, pensando no seu fracasso, ele ali se encontra com Jesus. E é um momento interessante, Jesus escolhe um momento para aparecer ali. E o diálogo aqui é Jesus com Pedro. É Jesus com Pedro, porque Jesus olhava para Pedro, não para aquele homem que fracassou naquele momento, não para aquele homem
que carregava aquele sentimento de culpa, aquele peso sobre os seus ombros, mas de um homem que tinha um potencial extraordinário. Mesmo sendo um homem simples, um homem rude, Jesus sabia o que Pedro poderia vir a ser. Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus agora, então, nesse momento, aparece ali. E é interessante que, qual é o sentimento de Pedro? Pedro está nu, né, conforme o texto descreve. Aí Pedro coloca a capa, porque ele se sente envergonhado diante de Jesus. E ele salta no mar, porque ele tem vergonha. Quando João diz assim, olha, é o mestre, é Jesus. Aí Pedro olha, e agora? E agora? Né? E é interessante que Pedro havia participado de muitos momentos. Além desse momento, daquilo que Pedro havia confirmado diante de Jesus, que não negaria, que daria vida, Pedro também participou do momento da ressurreição. Pedro foi um dos primeiros que chegou no túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Pedro não tinha dúvida de quem era Jesus. Pedro não tinha dúvida de que Jesus havia ressuscitado, como Tomé tinha dúvida. Mas Pedro não tinha dúvida, ele sabia quem era Jesus. Ele disse, para onde nós iremos? Se só tu tens, né, pode nos dar a vida eterna, só tu podes fazer alguma coisa por nós, só o Senhor realmente pode nos oferecer a vida eterna. Para onde iremos? Então Pedro tem várias experiências com Jesus, ele não tem dúvida em relação a essa questão. A grande dúvida de Pedro é consigo mesmo, é da sua capacidade, do seu potencial, daquilo que ele poderia fazer, por causa do sentimento de culpa que ele carregava. Como que ele poderia confirmar, como que ele poderia dizer para si mesmo, como que ele poderia confirmar para si mesmo que ele amava Jesus, se ele havia negado Jesus? Era um sentimento que pairava na mente de Pedro. Como que eu amo? Será que realmente eu amo a Jesus, como Jesus espera? Mas se eu amasse Jesus mesmo, eu não teria negado Jesus naquele momento tão importante, naquele momento que eu teria que me levantar e me identificar como seguidor, como discípulo de Jesus. Será que realmente eu amo? Eu acredito que o que mais incomodava Pedro era o seu sentimento que ele carregava, da sua impotência, dessa ideia de que duvidava de si mesmo. Eu acredito que muitas vezes nós também carregamos alguns sentimentos de que às vezes nós não somos capazes de alguma coisa. Quando eu me reúno com a igreja, eu vou pregar para a igreja, eu sempre digo para os irmãos, olha, minha mão sempre transpira quando eu olho para a igreja e vejo que as pessoas saíram das suas casas, deixaram os seus afazeres, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas saíram da sua casa e vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Que responsabilidade! Eu digo, irmãos, vocês não sabem a responsabilidade de transmitir uma palavra para vocês que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram esse momento para ouvir uma palavra de Deus, e eu sou esse cara que vai transmitir a palavra de Deus para vocês. Que responsabilidade! Muitas vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente fica pensando, olhando para o ministério do fulano, o ministério do Beltrano. Por que fulano é bem sucedido e talvez eu não seja tão bem sucedido quanto ele? Por que eu tive esse fracasso? Por que aconteceu isso? Por que
continuar o ministério, mas possivelmente, porque ele talvez não visse aquilo que haveria de acontecer, daquilo que Jesus haveria de realizar através da vida de Pedro. Pedro talvez não conseguisse imaginar. Ele não tinha dúvida sobre Jesus, mas ele tinha essa inquietação no seu coração. Pedro traz um ensinamento para nós, porque naquele momento, quando ele estava nu, ele sentiu-se envergonhado. Envergonhado porque agora Jesus está ali. Jesus não o abandonou, Jesus não o discriminou, Jesus não o julgou, e agora Jesus aparece para ele, e Jesus tem uma palavra para ele, especialmente para ele, mas ele se sente envergonhado, e ele então veste a capa. É interessante que Jesus poderia chegar para Pedro e dizer assim: Pedro, olha, qual é, né? O que você pensa da vida? Eu não disse para você lá atrás, quando você falou que me amava, que daria a vida por mim, que nunca me negaria? Eu não disse para você que você ia me negar? Olha, está vendo aí agora? Olha o que aconteceu com você. Está vendo aí? Olha a sua situação. Olha aí, olha aqui. O que você tem a me dizer agora? Eu acho que muitas vezes nós também agimos assim. Ou às vezes nós nos colocamos diante de Jesus, pensando no julgamento que Jesus está fazendo de cada um de nós, quando a gente está passando por alguma situação, seja ela qual a situação que for na nossa vida, que nós duvidamos daquilo que somos capazes de fazer, não porque acreditamos na nossa própria capacidade. Pedro confiava na capacidade dele de pescar, é aquilo que ele sabia fazer. Mas Jesus queria que ele acreditasse na capacitação que Jesus ia fazer através da vida dele, ia fazer na vida dele. Jesus pergunta para eles assim: vocês, aparece ali, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm comida, hein? Tem alguma coisa para me oferecer? E Jesus sempre está perguntando para nós: o que você tem para me oferecer? O que você está me oferecendo? O que vocês têm me oferecido? Aí eles dizem assim: nada, Senhor. Mas vocês não são pescadores? Vocês não são profissionais? Vocês não são o cara aí do mar? Vocês não têm nada? Não, não temos nada. Nós ficamos aqui a noite toda jogando a rede, jogamos a rede, e nós estamos frustrados. Nós estamos frustrados porque não pegamos nada. E é interessante, né, irmão? Esse nada tem um significado. Esse nada é a frustração de trabalhar, de fazer e não acontecer. Porque eles estavam acreditando na sua própria capacidade. Nós somos gente do mar, a gente conhece o mar. Mas esqueceram quando Jesus chamou eles lá atrás, disse assim: farei de vocês pescadores de almas. Agora, vocês que são pescadores aí do mar, agora são pescadores de almas. E essa palavra havia ficado lá atrás, haviam se esquecido. E agora Jesus chega: bom, vocês são, tá bom, vocês sabem fazer? Vocês têm alguma coisa? O que vocês têm para me oferecer? Eles dizem: não temos nada. Aí Jesus diz assim: então tá bom, então eu vou dar uma direção para vocês. Vou dar uma direção. Alguns aqui vão gostar, né? Ao invés de jogar para a esquerda, joga para a direita, né? Os da direita aí vão gostar mais, né? Ao invés de jogar a rede para a esquerda, jogue para a direita, né? Jogue a rede para o outro lado. Então, às vezes, Jesus também está nos ensinando diante desse momento. Jesus se apresenta, não julga Pedro, começa ali um diálogo, começa mostrando para eles quem é que tem o poder, quem é que faz acontecer, quem é que faz o milagre, quem é que tem o controle sobre todas as coisas, e diz assim: vocês estão do lado errado,
vocês estão trabalhando errado. Agora, sobre a minha palavra, sobre a minha direção, façam o que eu estou mandando, joguem do outro lado. Então, às vezes, nós vamos aprender também a ouvir. O que Jesus realmente espera de nós? Quando às vezes eu acho que eu não tenho mais nada para oferecer, quando eu acho que eu não estou rendendo mais nada, mas eu preciso depender da palavra e obedecer. Os pescadores estavam ali, podiam dizer assim, Senhor, mas brincadeira, né? Nós ficamos aqui a noite toda e não pegamos nada, agora manda jogar do outro lado. Qual é a diferença que vai? O mar é a mesma coisa, não tem peixe aqui, tem peixe aqui? Não, eu quero que vocês me obedeçam. O segredo é a obediência. E eles não questionaram, eles obedeceram, e aí o sinal foi de que a rede veio cheia de peixes. E a rede até se rompia, diz a palavra. Se nós temos alguma expectativa em relação à nossa vida, aquilo que nós estamos semeando, daquilo que nós queremos colher, nós temos que simplesmente obedecer. Mesmo que as pessoas nos julguem, mesmo que as pessoas nos achem incapazes, e mesmo que nós mesmos nos achemos incapazes, e confiemos na nossa própria capacidade de pescador. Mas Jesus quer que cada um de nós pense que nós somos chamados para sermos pescadores de almas. Esse é o projeto que Jesus tinha para a vida de Pedro. E aí Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Agora é uma pergunta crucial, né, para Pedro. Mas era um diálogo que Jesus começa ali, interagir com Pedro. Ali tem mais 6 dos discípulos estão ali, e o diálogo é com Pedro, porque a questão era curar Pedro, era curar a sua ferida, era tirar o seu sentimento de culpa, era resgatar aquilo que atormentava a vida de Pedro, aquilo que fazia com que ele se sentisse incapaz de dar sequência a uma ordem de Jesus, aquele peso que ele carregava. Jesus queria curar. Aí Jesus pergunta, por 3 vezes. Na primeira Pedro diz, eu te amo. Na segunda, eu te amo. E na terceira ele já fica injuriado. Já fica triste, na verdade, né? Mas, puxa vida, né? Acho que Jesus está achando que eu não amo. Acho que Jesus está achando que eu não amo. Às vezes a gente pensa assim, será que, né? Será que eu estou agradando a Deus mesmo? Aí Pedro começa, olha, talvez, Jesus disse, aí Pedro diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Eu não sei, nem eu me conheço exatamente. Talvez Pedro pensasse, nem eu me conheço direito, porque eu estou até em dúvida, porque eu te neguei lá atrás, nem eu me conheço, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu amo. É muito importante a gente saber que muitas vezes momentos de baixa estima, daqueles sentimentos que vem no nosso coração, de que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Nosso sentimento, será que Deus está aprovando o meu ministério? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Mas o mais importante é saber o que Jesus pensa de nós, porque nós nos enganamos, né? Eu sou aquilo que eu penso que sou, eu sou aquilo que os outros pensam que eu sou, eu sou aquilo que eu penso que os outros pensam que eu sou. Então, às vezes eu me engano, mas Deus nos conhece profundamente. Então, Jesus cria esse diálogo aqui com Pedro. Mas a pergunta de Jesus é, você me ama mais do que esses? Porque lá atrás Pedro tinha dito, qualquer um aqui pode te negar, qualquer um, menos eu. Eu sou capaz de dar a minha vida. Agora Pedro está ali juntos, e aí está ali o discípulo amado, e aí ele fala, você me ama mais do que esses aqui, Pedro? Você me ama mais? O Senhor sabe. O Senhor sabe do seu amor por ele, Jesus. O Senhor sabe do meu amor por ele. Eu tenho passado por algumas experiências, e os colegas que me conhecem melhor sabem, né, da minha realidade, da minha vida.
eu fui indicado para participar de alguns processos de sucessão de algumas igrejas, né? E cada vez que as pessoas estamos no processo, as pessoas falam, pastor, não vai dar, nós tiramos o seu nome do processo, porque o senhor é divorciado, né? O senhor é casado pela segunda vez, etc. e tal. E tá bom, né? E esse é o processo. Teve um dos nossos colegas, líderes aqui da denominação, que ligou para mim uma certa vez e falou, olha, você agora não tem a menor possibilidade de continuar no ministério, mas eu sei que Deus vai te abençoar na área que você escolher na sua vida, e eu vou estar orando por você. Isso carreguei por muito tempo, né? Aquela palavra de incapacidade para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Então, essa é uma realidade. Até hoje, Pedro é lembrado, nós estamos lembrando de Pedro, desse pecado, né? Dessa negação de Pedro até hoje. E passado tantos anos na minha vida, da minha separação, dos problemas que eu enfrentei, até hoje as pessoas me conhecem, muitos, por aquilo que aconteceu lá no passado. Mas eu aprendi a olhar, quando veio esse texto no meu coração, alguns anos atrás, de como é que Jesus me olhava, não de como os homens me olham, não de como as pessoas me olham. E evidentemente que isso não é generalizando, porque muitas pessoas me olharam daquilo que eu era, ou daquilo que eu poderia ser. Então, quando eu assumi o ministério lá no Jardim Brasília, que estou há 10 anos, eu tinha uma questão, eu falei assim, e agora? A hora que surgiu um problema de relacionamento, de casamento, o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou agir? Eu falei, então. Aí, 3 meses depois, a irmã liga para mim e diz assim, pastor, eu descobri que meu marido está me traindo, que ele está tendo um relacionamento fora do casamento. Falei, chegou a aprovação, né? Agora, então tá bom, né? Como é que é? Eu fui conversar com ela, me contou e tal. Aí eu falei, quero conversar com você. Aí ele veio, confessou tudo e tal. E Deus foi me orientando, eu fui trabalhando com o casal, fui trabalhando, e o casal está lá, restaurado, resgatado, trabalhando, uma bênção na igreja. Aí, passado alguns meses depois, aí uma outra irmã ligou para mim e falou, pastor, meu marido saiu de casa, nós estamos nos separando, ele já saiu de casa, e ele não era crente, não era da igreja, só ela. E eu conversei com ela, falei sobre o casamento, tanto para o casal anterior, falei, olha, as consequências de uma separação, você não pode imaginar, porque eu sei quais são as consequências de uma separação. Eu sei quais são os problemas, não só pelo fato das pessoas te discriminarem, de olharem você de uma outra forma, mas a desestruturação da família. O que é isso? O preço de tudo isso. E eu, compartilhando isso, aí essa moça, eu pedi, me dá o telefone do seu marido, que eu quero conversar com ele. Não sei se ele vai te ouvir, pastor, você sabe que ele não é crente e tal. Eu falei, não, mas me dá. Aí eu liguei para ele, olha, eu gostaria de conversar com você, vamos tomar um café e tal. Não, tá bom, pastor, ele tinha um respeito por mim e tal. Aí conversamos, eu comecei a conversar com ele, falar com ele, mostrar, compartilhar com ele muitas coisas. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu fui evangelizando ele, fui falando da palavra de Deus para ele, do que Deus poderia fazer na vida dele. Ele se converteu no meu gabinete ali. Alguns meses depois, fiz o discipulado com ele, alguns meses depois ele estava sendo batizado e dando testemunho na frente de toda a igreja. Aquilo foi uma cura de Deus para mim. Aquilo foi uma amostra de Deus, como que Deus é gracioso e misericordioso.
que Deus não ia me julgar pelo resto da vida, né? Por uma situação, por um fracasso, por um problema. Então, olhando para Pedro, eu entendi que realmente, às vezes nós passamos por situações assim. E para encerrar, há uma outra situação aqui que me chama a atenção, que Pedro então olha para o discípulo amado, que é João, fala, esse ama Jesus, esse estava com o rosto encostado ali no ombro de Jesus, esse é o discípulo amado, que é o que escreveu, né? Aí Pedro pergunta assim, e esse senhor? O que você vai fazer desse daí? Aí Jesus fala assim, não é problema seu. Literalmente, né? Seria essa palavra. Não é problema seu. O que eu vou fazer com ele não é problema seu. Você me siga. Você me siga. Porque João estava se comparando, né? Pedro estava se comparando com João. Falou, então, João é o cara, né? Aí Jesus disse, olha, você me siga. O que eu vou fazer com o outro? O que eu vou fazer do ministério do outro? Como será o ministério do outro? Como que eu vou fazer com o seu colega? Isso não lhe cabe. Cabe a mim. Você simplesmente me obedeça e me siga. Apacente as minhas ovelhas. O que eu quero de você é isso. Que você me siga. Só isso. Né? Então, Jesus chama a atenção ali, literalmente, de Pedro, né? E declara para Pedro. Porque às vezes nós temos essa tendência de nos compararmos. E o ministério de fulano, o ministério de Beltrano, será que é mais abençoado que o meu? Por que a igreja de fulano cresce mais do que a minha? Né? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que não deu certo esse ministério para mim? Por que eu acabei saindo da igreja desta forma? Como a gente tem alguns colegas muito machucados, que saem do ministério tão machucados, né? Pela igreja às vezes. E outros que também machucam a igreja, essa é a realidade, né? Então, Jesus não julga Pedro, Jesus olha para Pedro com um olhar de graça e de misericórdia. Jesus faz questão de encontrar Pedro no momento em que Pedro, mais uma vez, está num sentimento de não saber o que fazer, de não ter noção da missão que Jesus tinha para ele. Estava pescando, voltou a fazer uma atividade que ele achava que ele era o cara. E no fim é um fracasso, porque eles não pegam nada, ficam a noite toda, estão fracassados de novo. Aí Jesus chega e pergunta, Jesus já sabe de tudo, né? Aí pergunta para eles, assim, não está rendendo nada, estão chegando a lugar nenhum, então faça o que eu estou mandando, faça o que eu mando, joguem a rede. Precisamos aprender a jogar a rede no lugar certo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos capacitar e que a gente possa ter esse olhar de Jesus na nossa vida, que Jesus não está olhando para seus erros, seus fracassos, que evidentemente nossos erros, nossos fracassos têm consequências, isso é inevitável, mas sobretudo um Jesus da graça, que pergunta para Pedro, tu me amas? Porque Pedro tem dúvida, e às vezes nós duvidamos de nós mesmos, da nossa capacidade, mas aquele que nos chamou, aquele que disse para nós lá, quando você estava lá, fazendo o que você estava fazendo, muito bem feito, ele disse, venha, eu vou transformar vocês em pescadores de água, agora vocês vão cuidar do meu rebanho, vão cuidar das minhas ovelhas, e nós somos privilegiados, que foi para isso que Jesus nos chamou. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, assim como Pedro, no momento do dia do Pentecostes, ali na festa de Pentecostes, ele é o instrumento para estabelecer a igreja a partir daquele momento, quando tem a descida do Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, e naquele momento, Pedro, aquele homem rude, aquele homem simples, cheio do Espírito Santo, prega e mais de 3.000 almas se convertem, e a igreja
se inicia a caminhada ali debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. E depois Pedro é crucificado, lá diz os historiadores, né, que Pedro não aceitou ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como mestre. Uma eterna gratidão, um reconhecimento de quem realmente havia dado um novo propósito para a vida de Pedro, propósito que ele não tinha entendido ainda. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que Deus falou ao meu, que possa ter falado ao seu coração também nesse instante. Amém? Obrigado. Vamos orar pela vida do pregador e pelas nossas também. Se você puder ficar de pé e colocar a tua vida diante do Senhor, quem será que pode diante do Senhor falar assim: é justo o meu chamado, eu tenho credenciais para ser pastor, para ser vocacionado. Nagi nos fez lembrar que é sempre pela graça, e que o Senhor sempre nos dê da sua graça, não é verdade? Vamos orar. Obrigado, pastor Nagi, pela sua vida, viu? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir o nosso colega, nosso irmão, pastor Nagi. Que privilégio e quantas reflexões para cada um de nós. Pai, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, que sejamos sempre capazes de chegar na tua presença, falando como aquele publicano: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E que em nome de Jesus, pela tua graça, o Senhor possa usar cada um de nós, pastores, para o louvor da tua glória. Amém. Nos livrando do mal, cuidando das nossas questões tão íntimas, guardando o nosso coração, nos ajudando a continuar fazendo aquilo que é a tua vontade, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos apóstolos, homens tão parecidos conosco, que histórias como essas, verdades como essas, vidas como essas, nos inspirem e nos ajude a vencer as ciladas do inimigo. Amém. Pai, abençoa a vida do pastor Nagir e da sua família. Abençoe, Pai, o seu ministério. É o que eu peço, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente. Desafios. Queridos, deixa eu, primeiramente, nosso relator da Comissão de Ética precisou se retirar, e o relatório é simples. Nós temos o desligamento do pastor Abraão Manuel de Moraes. Tá? Já foi votado e aprovado no Conselho e na diretoria. Só apenas comunicando aos irmãos. Peço que orem pela vida desse pastor e da sua família. Quero convidar o pastor Cleverson Pereira do Vale, que vai fazer agora o relatório juntamente com a sua comissão. Os irmãos que trabalharam com o pastor Cleverson, venham aqui para a apresentação do relatório de movimentação Novos Membros. Graça e paz, irmãos, boa tarde. Somos de parecer favorável à filiação dos seguintes pastores. Na medida que eu for